Olá, amigos, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Matemática Básica do Ensino Médio. Na aula anterior, nós terminamos os determinantes, né? A gente viu as aplicações de determinantes, como calcular os determinantes de matrizes, e vimos também as propriedades, né? E hoje, velho, o que a gente vai ver? Bem, hoje nós vamos entrar numa outra parte da matemática chamada sistemas lineares. E, velho, qual a importância de estudar sistemas lineares? Bem, a maior importância de sistema linear é que a maioria dos problemas, né, do nosso dia a dia recaem num sistema linear. Tipo, imagine que você compre aí 3 quilos de feijão mais 2 quilos de arroz por um determinado valor. 5 quilos de feijão mais 8 de arroz por outro valor. Qual o valor quanto é que custa o quilo de arroz e o quilo de feijão? Imagine que você vai dimensionar uma laje, um pilar de um prédio, em que nesse cálculo entre várias incógnitas, vento, o peso que essa laje vai suportar, o que é que você vai fazer com essa laje, se você vai guardar objetos ou não, quantas pessoas vão andar em cima dela. Então essas incógnitas que aparecem são resolvidas através de sistemas lineares, tá certo? Então é um assunto interessante, um assunto importante. Para a área computacional também, né, ajuda muito. E para a área de geometria, né? Muitos problemas de geometria grandes, a maioria dos problemas de geometrias recaem em sistemas lineares, tá certo? Então é isso que a gente vai estudar hoje. Então vamos começar de maneira bem básica, bem simples, tá? Definindo o que é uma equação linear, o que é uma equação equivalente, o que é um sistema linear, o que é um sistema linear equivalente e assim sucessivamente, tá certo? Então vamos aqui para a lousa. Sistemas lineares. A gente vai começar, antes de entrar propriamente dito, em sistema linear propriamente dito, a gente vai entrar na definição de equação linear, tá certo? Então, bora lá. A equação linear é toda equação da forma A1x mais A2x2 mais A3x3 mais A4x4 até um certo ANxn, em que a soma desses termos é igual a um certo valor real B, tá? Esse A1, A2, A3 até o AN são números reais chamados de coeficientes. Os coeficientes, eles vêm sempre junto das incógnitas, tá certo? Que é o meu x1, x2, x3, xn. x1, x2, x3, xn são chamados de incógnitas dessa equação linear. E B é o termo independente. Rivelino, beleza pura. Tu tentou explicar aí, mas ainda estou complicado no conceito aí de uma equação linear. Vamos ver aqui um exemplo, né? Está aqui um exemplo de uma equação linear. É uma equação, por quê? Porque tem uma igualdade, tá certo? O que caracteriza uma equação é o sinal de igual. Então isso aqui é uma equação por ter uma igualdade. E ela é chamada de equação linear, né? Por quê? Porque você tem aqui as incógnitas, cada termo dessa minha equação possui apenas uma incógnita. Então, a incógnita do primeiro termo, a incógnita x, a incógnita do segundo termo, a incógnita y, a incógnita do terceiro termo é a incógnita z. Então, tem uma igualdade, cada termo desse, né, possui apenas uma incógnita e o expoente dessas incógnitas vale 1, tá certo? É isso que caracteriza uma equação linear. Toda equação caracterizada por uma igualdade, ela é linear, por quê? Porque cada termo só possui uma incógnita e essa incógnita tem como expoente 1. Então, o número 3, 4 e menos 3 são chamados de coeficientes, né? Ó. Observe que os coeficientes, eles vêm sempre junto das letras, né? Das incógnitas. X, Y e Z são as incógnitas, são os valores a serem determinados, né? Como foi falado lá no início da aula, né? Esse X pode ser o preço de 1 quilo de arroz, o Y o preço do quilo de café, tá certo? Então, dependendo do problema, esse X, Y, Z assume um valor representativo de alguma situação prática. X, Y, Z são as incógnitas, né, os valores desconhecidos. 12 é o termo independente. É o resultado aqui dessa equação.
tá certo? Então é assim que a gente identifica uma equação linear. Observação importante, né? Ó, uma equação linear não apresenta termos da forma x1 ao quadrado, tá certo? Todos os termos de uma equação linear, o expoente das incógnitas valem 1, ó, que x elevado a 1, y elevado a 1, z elevado a 1. Então você não vai encontrar, aliás, você pode até encontrar equações em que você possua incógnitas com o expoente 2. Não tem problema, só que essa equação que você está trabalhando não é uma equação linear. Para ser uma equação linear, os termos cada termo tem que ter apenas uma incógnita e essa incógnita tem que ter expoente 1. Outra coisa, você não encontra termos com duas incógnitas juntos, x1, x2, por exemplo, você não encontra. Cada termo, de novo, ó, cada termo de uma equação linear possui apenas uma incógnita. É o que ele diz aqui, né? Cada termo da equação tem uma única incógnita, cujo expoente é sempre 1. Joia? Só para clarear mais, vamos fazer um exercício bem básico, né? Quais das seguintes, exercício 1, quais das seguintes equações são lineares? Então, né, vamos marcar aqui quais dessas equações são equações lineares. Vamos ver a primeira. 3a menos 2b mais c igual a 0. É uma equação porque tem uma igualdade. É uma equação linear, por quê? Porque cada termo dessa equação possui apenas uma incógnita. O primeiro termo possui a incógnita A, o segundo a incógnita B e o terceiro a incógnita C. Cada incógnita dessa tem como expoente 1. Então, realmente, isso aí é uma equação linear. Você pode marcar sem problema. 7x menos 6yz. Rivalino, isso aqui é uma equação linear? É uma equação, porque tem um sinal de igual, mas ela não é linear. Por quê? Mas, Rivalino, os expoentes não são todos iguais a 1? São. Mas, nesse caso aqui, ó, 6yz, esse meu segundo termo, ele tem duas incógnitas, a incógnita y e a incógnita z. E, de acordo com o que a gente viu, né, ó, cada termo da equação tem uma única incógnita cujo expoente é sempre 1. Então, esse termozinho aqui da equação tem duas incógnitas. Então, ela deixa de ser uma equação linear. X, y, z igual a 1 é uma equação linear, velho? Não. É uma equação porque tem essa igualdade, mas ela não é linear porque esse termo possui três incógnitas. E essa última? Bem, essa última é uma equação, está aqui o sinal de igual, mas ela também não é linear. Por quê? Porque o último termo tem como expoente o número 2. E numa equação linear, os expoentes das incógnitas são todos iguais a 1. Então, nesse exemplo, você só tem o primeiro como equação linear. Foi mais para você saber diferenciar uma equação linear de outras equações, tá certo? Vamos para frente. Solução de uma equação linear. A solução de uma equação linear a n incógnitas é a sequência de números α1, α2, α3, αn, que, colocados respectivamente no lugar de x1, x2, x3, xn, tornam verdadeira a igualdade dada. Então, Rivelino, o que é que a gente chama de solução de uma equação linear? A solução de uma equação linear é um conjunto de números reais que, quando trocados pelas incógnitas, satisfazem a igualdade dada. Rivelino, clareia mais. Vamos lá, vamos ver alguns exercícios aqui para clarear mais essa ideia. Verifique se o termo ordenado 0, menos 3 e 2 é uma solução da equação 4x menos 2y mais z igual a 8. Ora, 4x menos 2y mais z igual a 8, isso aí é uma equação linear. Por quê, Rivelino? É uma equação porque tem um sinal de igualdade,
É linear porque cada termo possui apenas uma incógnita e essas incógnitas têm expoente 1. Então, isso aqui é uma equação linear. Ele quer que a gente verifique se esse termo ordenado 0, menos 3 e 2 é ou não solução dessa equação. Rivelino, quando é que um conjunto de números é solução de uma equação? Esse conjunto de números, ele só vai ser solução dessa equação quando eu trocar cada número desse, ó, o 0 pelo x, o menos 3 pelo y, o 2 pelo z, e essa igualdade for obedecida. Então, a solução de uma equação linear é um conjunto de números que, quando trocado pelas incógnitas, tornam essa igualdade verdadeira. Então, vamos testar, né? Ó, quero saber se 0 menos 3 e 2 é a solução. Como é que eu faço? 4 vezes x. Mas quem é x? De acordo com o problema, o x é 0. Menos 2 vezes y. De acordo com o problema, o meu y é menos 3. Mais z, de acordo com o problema, o meu z aí é 2. E isso aqui tem que dar 8. Se der 8, né, ó, é porque esses três números são soluções dessa equação. Então, vamos lá. A pergunta é, será que dá 8? Vamos ver, né? 4 vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Mais 2, a pergunta é, será que isso aqui é igual a 8? 6 mais 2, 8, né? Ó. 8 igual a 8. Então, realmente, né, ó, o resultado foi igual a 8. Normalmente, quando você vai conferir, você faz assim, eu acho mais interessante, né? Ó. Eu acho mais interessante que você faça assim, ó. Você multiplica e procura observar qual é o resultado, tá certo? Aí começa a resolver. Quando você vai resolvendo, você encontra o resultado de acordo com o que você calculou e depois você verifica se é 8, tá? Então, 0 mais 6 mais 2, 8. Então, coincide com esse resultado aqui da equação linear, tá certo? Então, Rivelino, 0 menos 3 e 2 é solução, é uma solução dessa equação linear? Com certeza, é uma solução. Por que você está dizendo que é uma solução? Bem, porque essa mesma equação linear pode ter outras soluções, que não sejam 0, menos 3 e 2. Então, essa equação aqui, ela pode ter infinitas soluções, tá certo? 0 menos 3 e 2 é apenas uma solução dela, tá? Por que é a solução? Porque se você trocar o x por 0, o y por menos 3 e o z por 2, você vai encontrar essa igualdade como verdadeira. Então, trocando esses valores pelos valores dados, essa igualdade ela foi obedecida, tá certo? Então, eu posso dizer que 0 menos 3 e 2 realmente é a solução dessa equação linear. Então, moçada, com isso a gente vê essa primeira parte, assim, bem básica, né, de sistemas lineares, que é o conceito de equação linear e solução de uma equação linear. Então, foi bem básica essa aula para você não ter dúvida alguma, tá certo? Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade. Um forte abraço, valeu!